Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tá no Foco. Hoje com a Carolina Silveira, que é assessora de investimentos e uma grande leitora. Tem a leitura como um hábito na sua vida e vai compartilhar com a gente o quanto esse hábito traz de benefícios para a sua vida pessoal e, por consequência, para a sua vida profissional. Então pega o papel, pega a caneta, que o episódio de hoje está cheio de dicas para vocês aplicarem hoje mesmo nas suas vidas. Vamos com a gente! Então sejam bem-vindos a mais um podcast Tá no Foco, hoje com a Carol Silveira, que trabalha no mercado financeiro, tem a leitura, assim como eu, como um hobby e uma forma de desenvolvimento, e hoje a gente vai entender como a leitura impacta na vida dela e, obviamente, dicas para encaixar esse momento de lazer, mas de desenvolvimento nas suas rotinas também. Então, Carol, seja muito bem-vinda. E a primeira pergunta, antes de tudo, quem é Carol? Obrigada, Pedro. A Carol, difícil a gente falar sobre nós mesmos, né? Mas eu sou biotecnologista por formação. Então, minha formação não tem nada a ver com o mercado financeiro, como eu atuo hoje. Sou biotecnologista, mestre em ciências, quase doutora em biotecnologia, com ênfase em biologia celular e molecular. Eu não fazia simplesmente a menor ideia disso. Exatamente. E a partir disso, no final, eu já estava fazendo um doutorado sanduíche na Alemanha, onde nesse momento eu defini que eu não queria mais trabalhar com ciência propriamente dita, e aí que eu migrei para o mercado financeiro. Eu conheci o mercado financeiro, eu posso dizer que eu sou uma apaixonada por dinheiro, de fato, em todos os âmbitos e aspectos, gosto muito de entender sobre dinheiro, e também sempre tive uma veia educacional dentro de mim. Então, desde que eu sou criança, eu gostava muito de ler, de escrever, aprendi a escrever muito cedo, fui sempre muito estimulada também à leitura na minha casa. Então, a leitura apareceu na minha vida desde sempre, né? Ela é algo que faz parte aí de toda a minha trajetória. E hoje eu sou assessora de investimentos, né? Trabalho, como eu sempre falo, eu traduzo os objetivos das pessoas em carteiras de investimentos. É basicamente isso. E essa é a Carol. O dinheiro fala e eu traduzo para você. Exatamente. Teve um gancho muito legal e eu compactuo disso também porque eu fiz uma transição de carreira na minha vida, mas hoje o assunto é a Carol. E eu queria entender qual foi o estalo de mudar, o que tu sentiu que foi o momento de fazer essa transição? Era algo que tu já vinha planejando? Foi de repente? Como é que foi? E como era a tua relação com o dinheiro? Tu sempre teve essa paixão, mas isso foi virar uma profissão mais tarde? Como foi esse momento de transição para ti? Então, Pedro, quando eu estava na Alemanha era pandemia, quando eu estava lá, então foi um momento de muita introspecção, muita leitura também e muito autoconhecimento. Eu acho que a gente só tem como tomar boas decisões quando a gente se conhece. E foi um ano muito intenso sobre isso na minha vida. E a partir disso, eu comecei a entender que eu queria trabalhar diretamente com pessoas. Eu queria ajudar as pessoas. Eu queria que uma pessoa sentasse na minha frente e eu pudesse ajudar ela de alguma forma. Só que na época eu não conhecia assessoria de investimentos. E o dinheiro, ele sempre foi não vou dizer problema, mas ele sempre foi algo que eu não sabia lidar. Quando eu entrei na assessoria de investimentos, para te ter ideia, eu entrei como estagiária e eu não sabia o que era a taxa Selic. É algo assim que realmente eu não sabia nada do mercado financeiro, eu não entendia absolutamente nada. E eu sempre lidei com o dinheiro como os meus pais lidavam. Então, eu nem sempre fui apaixonada pelo dinheiro. Eu descobri essa paixão ao longo do tempo. Quando eu comecei a adentrar nesse mundo, eu sempre achei e sempre tive como uma premissa que dinheiro é algo muito importante na vida de qualquer pessoa. É um pilar de extrema importância onde a gente realmente precisa dar atenção. É um pilar, tanto que a gente chama de saúde financeira, né? Então, é um pilar tão importante quanto a tua saúde física, quanto a tua saúde mental, e inclusive eles estão interligados, né? E aí, a partir disso, quando eu conheci a assessoria de investimentos, eu já tinha vontade de trabalhar diretamente com pessoas. Ajudar uma pessoa sentada na minha frente, porque na ciência tu até ajuda muita gente. Mas tu não tem esse contato direto, né? Mas tu não tem nenhum contato, exatamente. E aí quando eu entendi que eu podia unir essas duas coisas, tanto a parte educacional e entendi também o quanto nós brasileiros, a gente não tem educação financeira, eu acabei
meus olhos brilharam naquele momento. Uhum. E eu pensei, bom, é isso que eu quero fazer. Tanto que eu tive a coragem, né, de tomar essa atitude depois de 10 anos de carreira acadêmica, Sim. sair da academia e então partir para assessoria de investimentos. A palavra que tu usou foi coragem, eu pegando algumas palavras, tu usou também a palavra autoconhecimento. E aí falou também da leitura, né? Que foi um momento da pandemia de muita leitura pra ti. Tu sempre gostou muito de ler? Sim, sempre gostei muito de ler. Eu sempre fui estimulada desde criança, né, como eu já comentei. E sempre tinha muitos livros na minha casa. Minha mãe lia bastante. A minha mãe tem uma amiga até hoje, né, que frequentemente ela ia na minha casa e recomendava algum livro para minha mãe ou algo nesse sentido. E a partir disso, sempre tive esse hábito. Ele não foi 100% como Não foi constante em todos os momentos da tua vida? Exatamente. Ele não foi constante em todos os momentos da minha vida, até porque quando eu estava na carreira acadêmica, eu lia um pouco menos. Eu lia muito material técnico, né? É uma reclamação que tu deve ouvir bastante também de muita gente que fala porque não lê mais, né? Com certeza. Algo engraçado, já tentou dar dicas de leitura pra advogado? Deve ser impossível, né? Praticamente impossível. Mas eu não aguento mais, eu não quero mais ver livro na minha frente, porque tudo que eu faço é ler e é uma parte muito técnica, mas enfim. É exatamente isso. Eu lia muita coisa técnica, Uhum. mas ao mesmo tempo eu estava exercitando a leitura de qualquer forma. Legal, tá. Então, quando eu saí da carreira acadêmica, eu sentia falta de ler. Nossa, eu preciso ler alguma coisa. Tá, entendi. Porque isso vira um hábito na tua vida, não interessa o que tu estás lendo. Pode não ser livros, né? Como a gente está acostumado de livrarias, pode ser livros de Sim, artigos, né? científicos, exatamente. Todo o meu processo de leitura sempre foi dessa forma. Então, na carreira acadêmica, eu li por 10 anos muito, né? Não livros como a gente vai falar hoje de desenvolvimento pessoal e essas outras nuances aí, mas sempre tive esse hábito bem forte. E o que mudou da... Qual foi o livro que... Eu tenho uma história que talvez a gente possa falar depois, mas qual foi o livro que tu percebeu que ele deu uma mudança nesse teu momento, assim? Eu acho que tem diversos livros que eles não precisam ser só bons. Eles precisam ser bons pro teu momento atual de vida. E naquela época que tu lembra da Carol, na Alemanha, talvez um pouco como todos nós, um pouco confusa sobre o que fazer, o que vai ser da nossa vida agora. Tu lembra que se teve uma leitura, e tu pode falar o nome desse livro, que tu lembra, cara, eu acho que nesse livro alguma coisa mudou, ou era o livro que eu tava lendo no momento, que fez sentido pra mim? Tu tem isso na tua memória? Ou era um tipo específico de leitura? Não tenho especificamente sobre isso, né? Sobre uma mudança de chave na minha vida em relação a esse momento. Mas eu lembro de ler um livro, A Bailarina de Auschwitz. Eu nunca li, mas eu já ouvi falar e é muito famoso. Exatamente. Esse livro, na época, eu lembro que era pandemia, então eu estava isolada num país totalmente, né, desconhecido para mim, enfim. E eu lembro que esse livro marcou muito o meu processo de pandemia lá na Alemanha, porque ele falava, então, sobre o nazismo. Sim. E aí, a partir disso, eu entendi que, na verdade, o que nós estávamos passando não era algo tão absurdo assim, se a gente fosse comparar com algo que já tinha acontecido naquele momento que eu estava. Em outros... Exatamente. E aquele livro, eu lembro que ele foi um choque de realidade para mim. Foi um livro muito marcante e que me fez entender algumas questões de vida que eu estava passando naquele momento. E aí, a partir disso, eu entendi o quanto nós somos fortes, né? E somos capazes de passar por coisas que a gente nem imagina. Sim. Tanto quanto os judeus passaram na época do nazismo. E isso me deu força e me deu uma outra perspectiva de vida também. Eu acho legal falar... Óbvio, o assunto não é nada legal, mas tem um livro é um austríaco que passou também pelos campos de concentração, chama Viktor Frankl. E ele fez um livro que era Em Busca de Sentido, o nome do livro. Você conhece? Conheço. E ele fala justamente sobre isso, que a última liberdade humana, a única coisa que os nazistas não tiraram dele na época foi a capacidade dele de escolher como ele reagiria frente àquela situação. Exato. E eu também li esse livro na época da pandemia, que inclusive foi quando deu uma girada na minha vida, eu comecei a ler muito mais de fato. Mas é impressionante como nós, como seres humanos, precisamos de episódios extremos, muitas vezes externos, para tomarmos decisões internas, né? E quando tu passou a ler mais no sentido de buscar o teu desenvolvimento,
Para tua carreira agora no mercado financeiro, que é uma carreira está em ascensão, em uma ascensão muito rápida, porque a gente está falando de 4, 5 anos atrás, Exato. que tipo de... Como tu vê o papel da leitura para ti? No sentido de como ela impacta na tua rotina no dia a dia? É um hobby? É algo que te torna uma pessoa mais inteligente? Ou de fato tu consegue enxergar que ela te ajuda no dia a dia? Na segunda-feira, às 9 da manhã, tu consegue perceber, cara, eu consigo resolver essa situação porque eu li no sábado. Isso, a leitura me ajuda de forma mais prática. Como tu enxerga a leitura para ti hoje? A leitura para mim hoje, Pedro, ela é algo que, se não fosse ela, eu não seria quem eu sou. Eu posso Tá. dizer exatamente isso porque todos os problemas que eu enfrento, por exemplo, e não problemas sérios, graves, mas, se eu tenho um desafio na minha vida no momento, Uhum. seja ele qual for, eu vou ir para dentro de uma livraria, eu vou ficar lá umas 2 horas procurando livros, lendo livros e entendendo qual daqueles livros pode me ajudar para aquele momento. Então, isso para mim é de extrema importância e relevância. Eu jamais conseguiria me desenvolver como eu consigo me desenvolver dentro do meu ambiente de trabalho e pessoalmente falando também, se não fosse a leitura. Perfeito. Né? Todas as vezes que eu encontro nossa, o que eu vou fazer aqui agora, nessa situação? Não sei para que lado ir. Como é que eu vou descobrir, né? O que eu vou fazer? E aí eu acabo utilizando muitos dos meus finais de semana, principalmente para ir para dentro de livrarias e ficar buscando. Eu fico 2, 3 horas, às vezes, dependendo da situação, dependendo de como está o meu feeling para achar a minha próxima leitura dessa forma. Então, Eu achei demais porque a ação de ir a livrarias hoje em 2025 está se tornando muito escasso, né? Porque as pessoas... extremamente escasso. Porque as pessoas estão cada vez mais comprando pela internet, enfim, tem outras maneiras mais fáceis de buscar livros. Por que a livraria? Eu não consigo fazer a mesma busca pela internet do que numa livraria Tá. física, né? Porque, principalmente, eu tenho contato com o livro, eu consigo folhear o livro, eu não tô lendo só simplesmente a capa, vendo, né, detalhes muito Quantas estrelas genéricos. tem, né? Exatamente. Eu sou muito mais de me aprofundar mesmo. Eu vou pra livraria, eu abro os livros, eu leio, eu entendo sobre principalmente o sumário do livro, eu acho que ele é muito importante. Então, uma das primeiras leituras de um livro é sobre o sumário, é o que eu faço, né? Claro, obviamente, o título ele precisa me chamar a atenção, é o primeiro contato, mas logo em seguida, então, vem o sumário para entender se aquilo ali tá de acordo com o meu objetivo e o que eu tô buscando, para daí, então, fazer a minha escolha. Então, para mim, não existe nada melhor do que uma livraria. Não tem como comparar com a busca pela internet, no meu ponto de vista. Eu concordo e eu não consigo... Eu admiro, inclusive, quem lê por Kindle. Acho até que é mais prático e deve ser mais prático, mas eu confesso que eu não consigo. Eu preciso ter o contato com o livro, eu preciso folhear, preciso abrir, enfim, é uma das grandes paixões que eu tenho. Inclusive, eu nem Kindle tenho. Eu também não. Não tenho e nunca tive. Que tipo de leitura... dentro do... O tema do desenvolvimento pessoal, ele tem várias ramificações, né? Sim. Quais são os tipos de livro, ou os assuntos, temas de livro, que tu acha que mais te ajudam no dia a dia? Para mim, é desenvolvimento pessoal, basicamente. Eu gosto muito de livros de desenvolvimento pessoal, onde ele vai falar sobre comportamento, né? Comportamento humano. Eu acho que, além de tudo, também sou apaixonada por comportamento humano, tanto que eu sempre falo que dinheiro é comportamento. E eu acho que, na verdade, uma vida ela é pautada, baseada em comportamento, que é baseado em hábitos e assim sucessivamente. Então, a minha busca, geralmente, na maior parte das vezes, eu diria 80% das vezes, é muito voltada para autodesenvolvimento mesmo, de comportamento humano. Qual é a tua rotina, como o livro se encaixa no teu dia a dia? Qual é a tua rotina de leitura? A minha rotina de leitura, Pedro, ela é aos sábados. Sábado é um dia que realmente Sagrado. é sagrado. Eu gosto muito de ler, tanto que ano passado foi um ano que eu também estava introspectiva, eu tenho momentos de introspecção muitas vezes, e eu lia um livro por final de semana, basicamente. Tá. Eu pegava um livro no sábado de manhã até domingo, eu basicamente terminava ele, eu lia grande parte dele.
Então, a minha rotina é sempre essa, né? Aos finais de semana é onde eu dou maior foco. Uhum. E durante a semana, o que eu gosto bastante de fazer é desinstalar o meu aplicativo do Instagram. Durante a semana? Durante a semana, exatamente. Dependendo da situação, se eu tô muito viciada no Instagram ou não, eu acabo desinstalando ele. E todas as vezes que eu pego meu celular e busco o aplicativo e eu não acho o aplicativo, eu lembro. Tem Era um pra eu motivo. ler. Era pra eu estar lendo neste momento. E aí eu tiro o celular do meu lado e vou em busca do meu livro. Então, basicamente, para manter essa rotina de leitura, muitas vezes, né, muitas pessoas falam que não tem tempo, né? Isso não existe, na verdade, porque a gente passa horas do nosso dia dentro de um Celular. celular, em aplicativos, né, scrollando ali Uhum. os rios, seja o que for. E a partir disso, eu entendi que eu passava 2, 3 horas, às vezes, do meu dia fazendo isso, e que eu entendi que se eu desinstalasse, né, o aplicativo, toda vez que eu fosse pegar meu celular e procurar o aplicativo, ele não estaria ali. E aí, a partir disso, eu consegui também adicionar esse hábito dessa forma. Outra forma que eu tenho também de ler é na parte da manhã. Então, durante a manhã, durante o meu café da manhã, enfim, antes de ir para o trabalho, eu consigo, se eu tenho um tempo, eu também coloco o celular a despertar ou, né, faço um método Pomodoro. E aí, a partir disso, se eu tenho 20 minutos para ler, tá tudo certo, vai ser 20 minutos. Coloco o celular ali, não fico preocupada com o tempo. Porque tu sabe que o celular vai te avisar. Exatamente, então eu não vou atrasar, não vai acontecer nada. Tem uns 20 minutos ali para entrar em contato com alguma leitura que eu esteja lendo no momento. Então, essas são as minhas estratégias para leitura durante a semana, e aos finais de semana geralmente são bem mais a carga horária é bem maior, né, de leitura, porque o tempo é mais. Agora que a gente entrou de fato em estratégias, como tu deves. O ser humano, como é natural, e eu vejo muitas pessoas dizendo, me perguntando, Pedro, o que que eu faço para lembrar de tudo que eu li? A minha primeira resposta é impossível. A gente jamais vai lembrar de tudo que a gente lê, mas tem como a gente lembrar das partes mais importantes. Tu tem isso contigo? Como é que é o teu processo? Porque isso é muito individual. Então, óbvio que a ciência explica que quanto mais ativo for o teu aprendizado, mais tu vai armazenar daquele conteúdo. Mas o ativo, ele pode ser anotando, ele pode ser gravando o áudio, ele pode ser rabiscando o livro. Como é o estilo Carol de armazenar conteúdo? Eu escrevendo, com certeza absoluta, e escrevendo no próprio livro, No próprio livro, eu também. inclusive. Eu também faço isso. Eu escrevo no livro. Eu tenho bloco de notas também, que é para leituras. Então, muitas vezes eu abro um bloco de notas para o livro X e aí coloco Tu ali vai anotando as ideias principais. alguns pontos interessantes. E também, algo que eu gosto muito de fazer é revisitar os mesmos livros que eu já li. Então, eu sempre leio mais de uma vez o mesmo livro. Sempre, não vou dizer, na verdade, né? Porque tem alguns que uma vez só basta. É impressionante como eles parecem diferentes, né? Exatamente. São livros totalmente diferentes. Porque nós somos pessoas diferentes. Exatamente. Então, eu gosto bastante de revisitar. E, às vezes, quando eu vou revisitar um livro, ele nem tá mais de acordo com o meu momento de vida. Ele nem faz mais tanto sentido assim como eu imaginei que ele pudesse fazer. Então, eu acho que o melhor jeito que tem, né, pra gente, uma estratégia pra gente guardar, armazenar esse conhecimento, é principalmente colocando o que tu tá lendo na prática e também compartilhando. Eu acho que poucas coisas que a gente divide e elas se multiplicam. Uma delas é o conhecimento, né? Célula também. mas sempre acreditei Não tá tão extinta a Carol cientista, né? Exatamente. Mas o conhecimento, de fato, eu acho que quanto mais a gente compartilha, né? Quanto mais a gente divide, mais a gente faz. E tem um gráfico, eu não vou lembrar o nome, eu acho que é William Glasser o nome desse gráfico, que é o gráfico do aprendizado. E nesse gráfico fala que o máximo do conteúdo que a gente pode absorver, a gente só vai desbloquear, entre aspas, essa absorção quando a gente compartilha aquele conteúdo. Porque existe aquela famosa frase, que é clichê, que a gente quando ensina aprende 2 vezes, enfim. Com certeza. Mas, enfim, pra mim tu gabaritou
a maneira de absorver conteúdo, porque essas são, de fato, as melhores cientificamente falando, como eu falei, é muito individual. Uhum. Livros, como os livros chegam na tua vida? No sentido de, é uma questão mais reativa, eu vi um conteúdo, um livro nas redes sociais, uma indicação, gostei e compro, vou atrás dele, ou o livro vem para preencher, entre aspas, uma lacuna de informação? Tu precisa do livro e aí tu vai atrás do livro, ou o livro aparece pra ti e tu, legal, vou ler? Ou os dois, não tem... Eu acho que as duas formas, né, Pedro? Aham. Elas são bem. Elas são as principais, né? Uhum. Uma delas, eu sigo muitas pessoas, inclusive, né? O Aham. teu Instagram lá de recomendação de livros, enfim. Onde eu gosto muito de entender o que é aquele livro. Eu adoro spoiler, tá? Eu sou uma pessoa Tá. totalmente diferente do que a maior parte das Tu pessoas. não gosta de perder tempo, né? Então... Exatamente. Aham. Então, eu prefiro um spoiler, eu prefiro uma ideia, eu prefiro que alguém tenha montado ali a sua própria perspectiva a partir daquela leitura, para eu depois ler e entender se a minha também vai ser a mesma ou não, e também para entender se aquele livro vai fazer sentido para aquele momento da minha vida ou Claro. não. Então, eu gosto muito dessa forma de recomendação, sigo bastante gente, até para conhecer livros novos, né? Então, acho que isso é uma forma bem boa Uhum. de ir atrás de um livro. E a outra, como eu já expliquei, é indo para as livrarias mesmo e preenchendo uma lacuna que eu estou em busca, né? Então, eu acho que essas são as duas principais formas que eu utilizo. Uhum. No teu dia a dia, e a gente fala principalmente sobre investimentos, assim, tu também lê muito sobre isso? Ou tu quer separar muitas vezes a leitura trabalho, entre aspas, da leitura mais lazer? Ou essas coisas se misturam? Elas se misturam bastante, Uhum. né? Principalmente porque o meu trabalho, ele exige bastante leitura. E comportamento. Exatamente. O meu trabalho ele exige leitura, exige bastante uma leitura um pouco mais técnica, Uhum. entender outras nuances de investimentos, entender assuntos que são bem mais amplos, né? Como política, como geopolítica, Perfeito. Aham. como economia. Algo que eu nunca tinha estudado antes ou lido antes, e eu tive que aprender toda essa nova linguagem, eu diria, né? Uhum. Então, eu acho que se mistura muito tudo isso. Eu gosto bastante do meu trabalho, então eu gosto bastante de ler coisas que vão me acrescentar como profissional, Uhum. né? Que eu vou crescer profissionalmente, que eu vou adquirir conhecimento profissionalmente falando. A parte pessoal, então, e também profissional, né? Porque eu acho que a gente não tem como dividir as coisas, né, Pedro? No meu ponto de vista, eu acho que tudo anda meio junto no final das contas. Então, eu não tenho essa separação. Eu gosto de ler todos os assuntos que me competem. Tu tem meta de leitura? Não sou boa em métricas. Acredite se quiser. Então, não sei quantos livros eu já li, não sei quantos livros eu leio no Mas é ano. uma excelente maneira de levar a vida, assim. Uhum. Eu tenho hábitos e a minha constância na leitura faz com que eu leia muito, mas o meu objetivo final não é um certo número de livros, sabe? Claro. E eu compartilho muito dessa tua visão. Teu livro atual, qual é? Meu livro atual, Ou o próximo que tu vai ler? o atual é A Vaca Roxa. É um livro bem diferente, gosto dessas leituras um pouco mais multidisciplinares também. E Tá. isso é um assunto que eu acabei não falando aqui muito, falei bastante sobre autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal e também técnica, né, a parte técnica do meu trabalho. Mas eu entendo que quanto mais multidisciplinar nós formos, né, na nossa vida, melhor é. Sim. Eu atualmente estou lendo bastante coisas sobre criatividade, Tá. porque eu entendi, teve um episódio onde eu fui em uma livraria, era um sábado, e eu comprei 2 livros, Criatividade S.A., que conta toda a história da Pixar, Uhum. e comprei também Pense e Enriqueça, do Napoleão Hill. Sim. E fui para casa pensando, nossa, por que essas escolhas, né? Eu sempre converso muito comigo nesses momentos, por que essas escolhas? E depois eu entendi muito que criatividade é algo que se torna. Depois dessas escolhas, eu compreendi que eu precisava entender mais sobre criatividade.
Tá. E a criatividade, para mim, hoje, ela tem um outro aspecto que não a criatividade do simplesmente arte, né? Uhum. Do que é bonito, ou de criar coisas artisticamente falando. Mas a criatividade, ela tá na nossa vida o tempo inteiro, em todas as nuances. Pode ser CEO, pode ser uma pessoa mais técnica do mercado financeiro, pode ser analista. Nós precisamos de criatividade. Perfeito. E a partir disso eu entendi também o quanto a gente precisa de criatividade, inclusive para enriquecer. A gente precisa ter um olhar totalmente diferente do que a maior parte das pessoas tem. Ou a gente precisa ter o nosso olhar único sobre as coisas, fazendo links totalmente, muitas vezes até, qual palavra eu posso usar? Disruptivos. Disruptivos ou diferentes mesmo, Uhum. né? Do comum, para que a gente possa resolver um problema. E aí eu entendi que, como eu gosto muito dessa parte de como saber como as pessoas enriqueceram, o que levou as pessoas a enriquecer, como é que funciona esse mundo do dinheiro de fato, eu entendi que a criatividade ela é um pilar base, um pilar Perfeito. mãe de tudo isso. Porque se a gente for pensar no Steve Jobs, por exemplo, ele resolveu um problema que a gente nem sabia que a gente tinha. Ele criou algo totalmente diferente, né? Um celular que era touchscreen. Uhum. E a partir disso, o mundo inteiro usufrui dessa De ferramenta algo que nem sabia que precisava. e dessa ferramenta que ele criou, Uhum. né? Foi uma ferramenta que ele entendeu que dava para criar e ele criou. Então, assim como ele, muitos outros também, né? Que a gente pode citar. E aí, a partir disso, eu comecei a entender que a criatividade é algo que a gente precisa exercitar na nossa vida. Se tu é um CEO de uma empresa e tu encontra um problema, tu precisa utilizar da tua criatividade para entender como é que tu vai resolver aquele problema. Uhum. E a partir disso, Pedro, eu fui em busca, então, de alguns livros um pouco diferentes. Eu comecei com O Caminho do Artista, tá? Em busca dessa parte de criatividade. E além disso, hoje eu tô lendo A Vaca Roxa, que é um livro onde ele explica um pouco sobre a questão de marketing, né? Onde ele começa contando que se tu estás na Suíça, tu desembarcou na Suíça e tu tá lá nos campos lindos, verdes, com muitas vacas lindas, maravilhosas, num primeiro momento, tu acha aquilo espetacular. Mas se tu ficar 12 horas viajando, vendo o mesmo cenário, tu vai achar... Cansar. Exatamente, tu vai cansar e aquilo ali vai se tornar algo comum, ok. E que a gente precisa de vacas roxas. Se aparecesse uma vaca roxa no meio do caminho, com certeza tu ia te surpreender. Tá, faz sentido. Então, o livro, basicamente, até onde eu li mais ou menos a metade, fala sobre isso, sobre como desenvolver coisas diferentes. E aí a gente linka a criatividade, a gente linka a leitura como uma base para a gente, principalmente, ter tudo isso de forma consistente na nossa vida e multidisciplinar também. Então, o meu livro atual... Eu gostei muito da indicação Vacas Roxas. Cara, o título, realmente, quando falou o título, eu não sabia, fazia a menor ideia do que significava. Isso é criativo. Eu percebo que, falando da minha transição, assim, eu sou educador físico de formação, então até ano passado, faz um ano que eu migrei de função. E muito da minha capacidade de falar e me comunicar e um pouco de ser um pouco mais desinibido, eu era um adolescente muito tímido, veio porque essa formação me fez estar mais em evidência ao dar aula, ou estar no meio de grandes grupos. Isso eu vou carregar para sempre comigo. Então, mesmo que eu não siga essa profissão me ensinou basicamente a minha principal habilidade. O que tu leva da Carol Cientista? O que ela, mesmo que hoje tu não utilize de maneira prática, o que ela te ensinou que a Carol, assessora de investimentos, hoje utiliza? Eu acho que didática, principalmente, né? Eu aprendi a ensinar. E eu aprendi também a falar em público, porque também não era nada fácil. Eu acho que não é fácil para ninguém ou para a maior parte das pessoas. O medo de falar em público é maior do que o medo de morrer para a maioria das pessoas, por incrível que pareça. Exatamente. A gente tem muito medo da exposição, né? Isso. De nos expor, de mostrar quem nós somos de fato. E eu acho que esse é o nosso maior medo. E a Carol, cientista, ela foi obrigada por 10 anos a dar aulas, a apresentar seminários, enfim, a fazer muitas coisas onde, né, era sempre muito nervosismo. Mas foi na prática que eu aprendi que estava tudo certo, que não ia acontecer nada comigo.
E a partir disso, então, além, né, dessa parte, eu acho que outra coisa que eu levo comigo é a parte de ensinar. Eu gosto muito, né, de ensinar o que eu tô lendo, gosto muito de ensinar o que eu sei, gosto muito de passar, de compartilhar conhecimento. Então, isso com certeza eu vou levar pro resto da minha vida, eu diria. Uma habilidade que tu ainda quer desenvolver, tirando a criatividade que a gente já falou, mas algo na tua vida que, cara, eu quero ser melhor nisso. Pergunta difícil, né, Essa não é a Pedro? pergunta difícil que eu Essa falei. não é ainda? Ainda não é. Uma habilidade que eu queira desenvolver, eu acho que eu vou querer sempre me autodesenvolver em todas as lacunas que eu encontro na minha vida. Hoje, eu acho que uma das principais seria a criatividade, que é onde eu já estou trabalhando. E além disso, eu preciso me desenvolver mais também como. Eu acho que a disciplina talvez seja uma das principais coisas que eu Tá. preciso melhorar na minha Excelente. vida. E eu acho que eu posso continuar melhorando ela pela eternidade, né? Porque a disciplina é algo que já li muitos livros como Hábitos Atômicos, O Poder do Hábito, quando ele se tornou lá um dos livros mais famosos na época que ele foi lançado. Li outros livros também sobre o mesmo assunto, porque eu sempre tive a disciplina como um calcanhar de Aquiles, eu diria, né? No sentido de que, por mais que a gente faça as coisas, a gente sempre quer colocar uma coisinha a mais, né? A gente sempre quer melhorar em algo, mas por que eu não tô me alimentando tão bem? Ou por que eu não tô fazendo alguma coisa que eu preciso fazer, né? Todos os dias ou da melhor forma possível? Por que eu escapo tanto, muitas vezes? E aí, a partir disso, eu acho que desenvolver cada vez mais a minha disciplina é algo que eu gostaria. Costumo brincar, essa é uma reflexão que eu faço, que em certos momentos, acho que tu percebe isso também, é comum as pessoas que leem muito, em certos momentos a leitura te traz. Eu preciso me explicar bem porque as pessoas. É algo muito contraintuitivo. Mas a leitura muitas vezes te traz desconfortos. Eu vou explicar por quê. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, mais a gente percebe lacunas e coisas que a gente precisa melhorar. Porque, como tu falou da disciplina, isso me veio na cabeça imediatamente, porque, cara, tu é uma pessoa muito disciplinada. E tu falou, cara, eu preciso melhorar minha disciplina. E tu só acredita que precisa melhorar a tua disciplina porque tu absorve conteúdo e tu aprende com pessoas que são muito disciplinadas. Então a gente está o tempo inteiro estudando e se comparando e tendo como base, Como uma, assim, como uma, não, mas como inspiração, pessoas que são muito boas no que elas fazem. E a gente precisa ter muito cuidado para isso não se tornar uma meta de estar sempre insatisfeito, sabe? E então a leitura, ela é uma fonte, obviamente, de conhecimento e para nós dois uma fonte de prazer, porque é muito bom estar lendo, mas ao mesmo tempo, depois que tu enxerga uma coisa, você não consegue mais parar de enxergar, né? Então, exatamente. é uma sensação muito dúbia, assim, uma sensação muito... Desconfortável, né? Mas é um desconforto que eu quero ter pro resto da minha vida, sabe? Eu gosto de me colocar sempre em situações de que, cara, eu não aprendi nada ainda, não sei nada ainda, eu tenho muita coisa pra desenvolver, tenho muita coisa pra melhorar, e eu acho muito legal te ouvir falando sobre isso, porque eu sinto que tu tem essa mesma... Com certeza tenho essa mesma percepção, assim, de quanto mais a gente lê, quanto mais a gente entra em contato com outras mentes, né? Eu sempre falo que é uma conversa com uma pessoa que tu jamais teria acesso, exatamente isso. Então, assim, na maior parte das vezes, tu quer entender a cabeça de alguém que... Como é que essa pessoa chegou lá? O que essa pessoa, né? Ou mesmo estudiosos, né? Porque eu entendo também que quando a gente estuda muito um assunto específico, que foi o que aconteceu durante 10 anos da minha vida, e que tu afunila o foco, tu fecha o foco, tu vai fechando o foco, fechando o foco, fechando o foco, e tu vai só afunilando todo o conhecimento para algo muito específico, muito específico. Se torna muito especialista, né? Exatamente, tu te torna muito especialista. E às vezes, abrir o foco é algo totalmente importante dentro dessa perspectiva, eu diria, em relação ao aprendizado, né? Então, cada vez mais que tu lida com pessoas que são muito boas no que elas fazem, como tu falastes, a gente acaba querendo sempre melhorar. E eu acho que esse é um ponto crucial do porquê a leitura é tão importante na vida de todo mundo. Eu acho isso muito...
Eu não lembro exatamente quem falou, mas foi no podcast, que é inclusive uma das formas que eu mais gosto de absorver conteúdo também. Então, sempre que eu tô treinando, tô fazendo alguma coisa mais operacional, eu costumo botar alguma coisa pra ouvir. E eu não lembro quem falou isso exatamente, me perdoe a pessoa que falou, mas a gente tem uma mania muito grande de nos colocar numa zona de conforto no sentido de, eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma boa pessoa. As pessoas costumam falar, tá, tu é uma boa pessoa comparado a quem? Comparado a quem é um assassino, comparado a quem tá preso, comparado a quem sequestra, aí é uma comparação fácil. Mas quando a gente joga essa comparação pro outro extremo, Exato. e esse espectro, né, de ser uma pessoa muito boa, uma pessoa muito ruim, a maioria da gente tá no meio desse espectro, talvez um pouco mais pra cá, a gente precisa, de novo, ter muito cuidado nesse tipo de comparação que a gente faz. É uma comparação muito saudável, porque eleva o nosso nível de tanto de conhecimento quanto de ser uma pessoa melhor, mas ao mesmo tempo não pode ser uma fonte de desgosto. Frustração. De frustração, perfeito, essa é a palavra. E com pessoas que leem, eu sinto que isso está muito aflorado, sabe? Tipo, nós somos, por natureza, pessoas que se cobram muito. E E a, querem melhorar o tempo e a inteiro. leitura te traz isso. Isso nos torna pessoas muito melhores, mas ao mesmo tempo a gente tem que controlar isso para que isso não se torne algo inatingível. Sabe a meta-linha do horizonte? Quanto mais a gente anda, mais distante ela fica. Mas enfim, isso é uma sessão de desabafo do Pedro. Carol, Perfeito, Pedro. um autor que tu gosta muito. Um autor que eu gosto muito, eu não sou tão aficionada assim por autores especificamente, tá? Eu tenho assuntos que eu acho que são mais Tá. interessantes e que me pegam mais. Não tenho um autor preferido. Eu compartilho muito disso que tu falou. Fiquei surpresa com essa pergunta agora. E fiquei pensando quem é meu autor preferido. Eu não tenho um autor preferido, eu tenho os meus livros preferidos. Eu adorei isso que tu falou. Óbvio que eu tenho autores que eu gosto. Claro que quando a gente fala do tipo de livro que eu gosto de ler, eu acho que não tem. Eu acho que a gente não tem tanto essa nuance de gostar muito de um autor. Eu gosto muito do Jordan Peterson. Sim. Ele é um autor e um profissional e um palestrante que eu gosto bastante de seguir ele, mas ele tá longe de ser o meu preferido, né? Eu gosto muito dele, gosto muito do Tony Robbins também, mas eu acho que autores preferidos é muito mais para quem gosta de ler histórias, Tá. eu diria. É que tu gosta do que ele produz, não propriamente da pessoa. Óbvio que tu não Exatamente. odeia a pessoa, mas tu valoriza aquilo que ela faz. Exatamente. Eu sou uma pessoa muito parecida também. O que a leitura te traz como benefício, não um conteúdo, mas o hábito de ler te traz como benefício para tua vida? Eu acho que nunca querer parar de aprender, né? Eu acho que esse é o principal benefício que a leitura me traz, assim. Eu nunca tô satisfeita. Eu sempre acho que tem mais alguma coisinha que eu preciso ler, que eu preciso aprender, que eu preciso ir atrás. E a leitura, ela me faz ser cada vez mais uma pessoa melhor, de conseguir compreender o próximo. Então, a gente acaba tendo um background muito grande cada vez mais que a gente lê, cada vez mais que a gente absorve conteúdos, e a gente consegue cada vez mais desenvolver essa capacidade, pelo menos eu, né, sempre desenvolvi com o hábito da leitura a questão de conseguir compreender o próximo, né, compreender as pessoas, entender mais sobre elas, assim como eu acho que não tem como separar, porque quanto mais a gente entende sobre nós mesmos, a partir do autodesenvolvimento, com o conhecimento, mais a gente aprende sobre os outros. mais a gente também consegue entender pelo que os outros estão passando ou estão relatando, enfim. E a gente fica com uma capacidade maior de compreensão, eu acho, da vida, uma capacidade maior de compreensão dos amigos, das clientes, seja quem for, né, com quem tu estás lidando. Então, eu acho que o meu maior benefício hoje da leitura, eu diria que é esse. A leitura, as pessoas no teu círculo social, elas entendem essa tua paixão pela leitura? Todo mundo sabe o quão apaixonada por livros eu sou. Isso é muito difícil, né? Porque. E eu acho muito legal porque tu teve uma.
infância, como tu mesmo comentou, que tu foi muito estimulada à leitura. E a gente sabe que no Brasil o estímulo à leitura praticamente... E eu acho muito legal que tu tem 2 hábitos que são muito... São muito... Não é contraintuitivos a palavra, mas são muito disruptivos pro brasileiro no geral. Porque brasileiro no geral não lê e brasileiro no geral não sabe cuidar das finanças. Então tu tá muito num grupo de pessoas muito... são 2 coisas que tu tem muita gente que precisa te ouvir. E muita gente que precisa aprender com o que tu tem pra ensinar. Então as pessoas que estão perto de ti, elas entendem essa tua... Tu já teve algum tipo não quero, não posso, quero ler, e a pessoa fica chateada contigo? Tu já deixou de fazer algumas coisas pra poder ler e isso gerou algum tipo de... Geralmente aos finais de semana, né? Carol, vamos fazer alguma coisa, vamos sair pra almoçar. Eu não conto que eu vou ler, né? Mas eu acabo não indo muitas vezes pela opção de ficar lendo, né? E as pessoas ao meu redor, todo mundo que me enxerga, sempre me pede uma recomendação de um livro. Carol, que livro eu leio agora? Inclusive, o último final de semana, encontrei uma amiga e foi exatamente isso. E ela já comprou o livro na segunda-feira mesmo. Hoje é terça, né? O dia que a gente tá gravando. Ela comprou o livro ontem e já começou a ler. Então, assim... eu vim até com uma camiseta aqui pra mostrar a minha... Vou mostrar aqui pra vocês. Minha camiseta preferida da vida. Vim até fardada. Fardada de leitura? Ó. Preferi estar lendo. Então isso é um recado pra vocês, que ela preferia estar lendo. Imagina, né, Pedro? Eu vim com ela só de uma forma pra ser engraçada, obviamente. Onde tu comprou essa camiseta? Literalices é o nome do Instagram que vende essas camisetas com algumas... Genial. Então, pra te ter ideia, né, eu realmente gosto muito desse hábito e todas as pessoas que estão ao meu redor sabem dessa paixão que eu tenho e ninguém fica incomodado. Todo mundo, inclusive, algumas pessoas acabam até se inspirando, né, nesse meu hábito. Nesse comportamento, exatamente. Tu consegue, o teu grau de foco, assim, tu consegue manter a tua atenção por muito tempo? Como é que tu faz? Tu divide em tempos? Preparação, principalmente de ambiente e de foco. Eu percebo que muitas pessoas... Pedro, eu não consigo me concentrar, mas deixa o celular do lado, televisão ligada, barulho na casa, luz fraca, ler deitado. Então, a pessoa, ela basicamente, eu costumo usar uma analogia que ela tenta correr com uma mochila nas costas, assim. Ela faz muito mais força do que ela deveria estar fazendo. Como tu prepara teu ambiente favorito para ler e como é que tu faz esse tempo de foco? Então, o foco depende muito do quanto aquele livro me capta, né? Tá. Mas com certeza o meu celular, ele fica longe de mim no silencioso, né, durante esse tempo, porque quando eu mergulho num livro, eu acho que é uma conversa tão intensa, é um foco tão, né, que eu não quero saber do tempo. Por isso que eu acho que o sábado é o meu melhor momento de leitura. Essa preocupação. Porque eu simplesmente posso ler até quando eu quiser. Eu não tenho que me preocupar com absolutamente nada. Legal. Então, ou eu faço dessa forma, ou com o método Pomodoro, que eu já expliquei também, que é colocar ali um tempo específico até o teu próximo compromisso. Mas eu gosto de não ter compromisso, para conseguir mergulhar de fato e adentrar naquele livro, naquele assunto, entender sobre aquela, né, sobre o que eu tô lendo ali e levar para minha vida também, né? Fazer muitas... Eu acho que uma das formas de aprendizado também no momento da leitura é principalmente tu conseguir fazer links entre o que tu tá lendo com a tua própria vida. Demais. Então, o meu método é o meu sábado, pós-café da manhã, onde o meu celular vai estar longe de mim, jamais com música, jamais com televisão ligada, e celular perto nem pensar, porque o celular é um dos principais motivos de roubo do nosso foco, né? Então, esse é o meu principal método. Demais. Então, um recado, acho que é importante que a gente entenda. Quer ler mais, quer estudar mais, facilita, limpa o teu ambiente. O externo, muitas vezes, atrapalha muito o interno. Então, organiza tua mesa, organiza teu quarto, organiza teu ambiente para leitura. Faz com que o teu ambiente ao teu redor facilite o teu comportamento. Carol,
Eu falei que a gente ia ter uma pergunta difícil, né? Aham, lembro disso. Essa pergunta eu costumo fazer no final, quando a gente se encaminha pro final, e é uma pergunta que eu gosto muito porque faz as pessoas pensarem. Se tu tivesse a possibilidade de marcar um café com qualquer autor do mundo, quem seria e o que tu perguntaria pra ele? Eu acho que eu conversaria com a Julia Cameron. Ela é autora do livro O Caminho do Artista. Conhece? Tá, já ouvi falar, mas ainda não li. Vou te dar o meu exemplar de presente, inclusive. Ó, essa é a primeira vez que eu recebo um presente aqui no... Esse aqui é o livro da Julia Cameron. O Caminho do Artista, ele é um livro maravilhoso. Eu recomendo para todas as pessoas que quiserem, inclusive, ter e começar o hábito da leitura. Porque eu acho que tudo começa com a conexão com a gente mesmo. Sim. Então, a minha pergunta para ela seria como ela desenvolveu, de fato, toda essa conexão que ela tem com ela mesma, né? E aqui também é um dos motivos da minha paixão hoje por criatividade. Tá. Esse livro, ele me surpreendeu de uma forma absurda, no sentido de que existe muito mais nesse caminho do que a gente pode imaginar, no caminho da criatividade, no caminho do autoconhecimento. E eu sou uma pessoa que gosta muito de conexão comigo mesma. Uma das coisas que eu falo às vezes é que quando eu vou numa livraria e saio sem um livro, eu fico muito preocupada porque alguma coisa séria tá acontecendo. Como assim eu não estou conseguindo fazer a minha escolha, né? Eu costumo brincar que quando eu vou em shopping, principalmente, e tem uma livraria perto, as pessoas que vão comigo, elas falam, Pedro, muda de direção, vira pra lá. Pra não deixar eu chegar perto da livraria, senão eu parece que eu só não entro, eu começo a me coçar, eu tenho alergia, eu preciso entrar lá. Exatamente, eu também passo pelo mesmo. Então, a Julia Cameron, ela desenvolveu esse caminho do artista para artistas trilharem, mas eu acredito que todos nós deveríamos desenvolver essa conexão que ela ensina durante esse caminho. Então, é um caminho de 12 semanas. Tem uma... legal. Existem tarefas, e o mais incrível é que no capítulo 6 ele fala também sobre dinheiro. E isso me deixou cada vez mais, quando eu li esse livro, ele me despertava algo totalmente maravilhoso. E eu perguntaria para ela como é que ela conseguiu, né, desenvolver todos esses exercícios e entender tudo isso que ela escreveu aqui. E o capítulo 6 fala recuperando o senso da abundância. E aí aqui ele fala bastante sobre dinheiro. E ele tem uma pegada um pouco diferente e surpreendente de todos os outros livros que eu já li. Então, minha autora e minha pergunta respondidos. Sensacional, sensacional. O Caminho do Artista definido vai ser minha próxima leitura, tá bom? Para finalizar, principal desafio que tu encontra quando tu fala sobre dinheiro no teu dia a dia de trabalho? Qual a principal trava que tu encontra nas pessoas, ou um medo, ou uma limitação? O que tu mais encontra, assim? Uma das coisas que eu mais encontro ao falar de dinheiro com as pessoas é vergonha, né? Eu acho que as pessoas têm vergonha por ter dinheiro demais. Ter dinheiro demais também? Também. E de menos também. Então, assim, eu encontro... O que tu acha que leva uma pessoa a ter vergonha de ter dinheiro demais? É no sentido de eu tenho muito dinheiro enquanto tem pessoas que não têm? É algo mais nesse sentido? Eu acredito que seja muito mais voltado para um ponto de que as pessoas não querem... Quem tem dinheiro demais acaba não querendo ser relacionado com isso, né? Porque eu acho que tu encontra outros desafios e outros problemas, né? Quando tu tem dinheiro demais e é muito explícito, ou enfim. Então, sim, né? Eu acho que as pessoas têm esse sentimento, elas acabam desenvolvendo um pouco de vergonha ao falar de dinheiro. Claro que muitas vezes, e na maior parte das vezes, eu diria 95% das vezes, as pessoas têm bastante facilidade de me contar sobre a vida financeira delas, mas ainda permeia muito essa questão da vergonha. E eu associo isso ao valor que a gente enxerga em pessoas que conseguem fazer dinheiro ou em pessoas que não conseguem fazer dinheiro, digamos assim, né?
Porque o dinheiro, ele não é simplesmente um número na tua conta bancária, É ele um não símbolo é... de status, Ele né? é um símbolo do quanto de valor tu é capaz de entregar para a sociedade, Tá. né? Claro, a gente está tirando aqui herdeiros, a gente está tirando aqui algumas questões, mas a gente está falando muito mais sobre quando as pessoas criam as suas próprias, os seus próprios patrimônios, né? Então, sim, vergonha é algo que permeia muito dentro dessa lacuna do dinheiro. Cara, me surpreendeu, assim. Me surpreendeu mesmo de ser a vergonha, principalmente a vergonha em pessoas que têm muito. Uma dica de livro pra finalizar, então. A minha dica de livro era O Caminho do Artista. Agora vai ter que ser outro. Agora vai ter que ser outro. Eu acho que Pense em Riqueza, do Napoleão Hill, é um livro excelente, assim, para a maior parte das pessoas. Uhum. E uma questão que eu acho também que é muito importante e que não é algo que eu costume fazer tanto é a recomendação de livros específicos, porque eu acho que o livro pode ser muito maravilhoso para mim naquele meu momento de vida, naquela minha situação, e outra pessoa vai ler o livro e talvez não encontre nada Então são poucos livros que se encaixam pra todo mundo, né? Exatamente. Então acabam sendo poucos livros para realmente fazer sentido para todo mundo. Eu não sei, eu preciso saber o que aquela pessoa está vivendo para fazer uma Perfeito, é recomendação, isso. né? Uhum. E um outro livro que eu acho que é um desafio para mim e que eu recomendaria 100% das pessoas lerem, porque é um livro totalmente atemporal, é a Bíblia, né? Então eu acho que seria um livro meu top one de recomendação. A Bíblia, ela é um manual de vida, né? É, um desafio, na verdade, também, né? Eu Exato. acho que é um desafio gigantesco tu conseguir ler a Bíblia e te manter ali durante 1, 2, 3 anos para concluir essa leitura de uma forma a absorver o que tem ali dentro Uhum. também e a entender todas as nuances, né? Primeiro, eu acho que tu precisa estudar sobre a Bíblia para depois tu começar a ler a Bíblia. Perfeito. Não, excelente, excelente. Eu compactuo com isso. Eu acho que a Bíblia é um livro que ensina muito. Eu costumo dizer que um filme, um livro, uma ideia, ela se prova realmente de valor quando ela supera a prova mais difícil de todas, que é a prova do tempo, né? Então, se a Bíblia ainda está aí e muitas pessoas leem, muitas pessoas acreditam, muitas pessoas ainda se baseiam nela para tomar decisões acerca de sua vida, quer dizer que ela de fato tem muito valor. E eu gosto, então, para mudar, já que tu deu a indicação da Bíblia, se eu pudesse deixar uma indicação, tem um livro para mim que ele mudou a forma como eu enxergo o mundo atual e como ele vem sendo feito, que se chama A Produtividade Lenta. Ele é um livro atual, ele é um livro de 2025 do Cal Newport. E ele mudou a forma como eu enxergo a produtividade porque ele é contra quase tudo que nos ensinam sobre produtividade hoje em dia, que é estar em muitas frentes ao mesmo tempo. E eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa extremamente agitada, sou uma pessoa que está sempre fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E ele fala que a gente está caminhando para cada vez mais fazer mais coisas mal feitas porque a gente quer abraçar o mundo o tempo inteiro. Então, é um livro, é uma jornada para priorizar a maior qualidade do que a quantidade. É um desafio enorme para mim, talvez eu nunca consiga colocar em prática tudo que tem no livro, mas ele me fez refletir. E essa tem sido a pauta das minhas maiores reflexões, assim, enquanto profissional, enquanto ser humano, é o que eu tô fazendo mal feito porque eu tô tentando abraçar tudo ao mesmo tempo. Então, fica a Bíblia de recomendação dela, O Caminho do Artista também de recomendação dela, e no meu caso, Produtividade Lenta, do Cal Newport. Mas um dos livros que podem corroborar bastante com o que tu tá passando agora é A Única Coisa. É o livro atual do meu clube do livro. Eu acho que esse livro, ele foi um livro que me marcou muito. Uhum. Eu li ele em um final de semana, como... É um livro mais curtinho, né? Ele é bem muito curto, tranquilo exatamente. Eu li ele num final de semana, eu fiquei em choque, né, assim que eu terminei de ler, porque muitas vezes a gente não para pensar no que a gente realmente precisa fazer bem feito. Perfeito. E descobrir a nossa única coisa, eu acho que é uma das coisas mais difíceis e principais que a gente pode fazer. Difíceis e principais, exatamente. Então, leiam A Única Coisa e descubram qual é a única coisa de vocês, porque isso pode mudar a tua vida, eu diria. Demais. Eu juro que
passou pela minha cabeça dizer a única coisa, mas como o livro do nosso mesmo Clube do Livro, eu pensei, não, vou estar sendo parcial na minha escolha e que bom que tu falou. Então, Carol, muito obrigado, tá? Muito obrigada, Volte Pedro. sempre. Obrigada. Foi muito legal esse papo. E aí, gostaram do episódio? Sempre lembrando que a Carol também tem um podcast que se chama DesbravaCast, o link vai estar aqui na descrição. E se vocês quiserem saber mais sobre a Carol e o trabalho dela, clica aqui no link, vai lá, olha alguns episódios do podcast dela que também é muito bom. Foi um prazer te ter aqui conosco e a gente se vê no próximo episódio.